Colega de Segundão, bom dia. Dando continuidade a esse processo da nossa identidade cultural, essa diversidade, essas transformações que ela sofre ao longo do tempo, nós sabemos que nós temos aquela matriz que a gente já conversou. Você tem a europeia, indígena e africana, que você faz essa junção. E hoje nós temos a miscigenação que a gente vê no Brasil muito presente e constantemente aí no dia a dia. Lembra que nós conversarmos até na nossa live interessante sobre a questão quando o europeu chega do Brasil, aí ele vai fazer aquela mudança em relação até o que os africanos quando chegaram aqui dentro do processo escravizatório. Então ele perdia primeiro a religião e o nome. Religião porque ele tinha dele que ele cultuava suas divindades naquele período, os índios também. Mas quando ele recebeu o batismo ele mudava de nome. E a religião praticamente desaparecia e o seu nome mudava. Então, esse europeu, na concepção dele, foi a forma que ele imaginou para justificar esse processo que devia cristianizar tanto o indígena quanto o africano. E a gente vê as consequências que aconteceram dentro desse processo, quantas pessoas saíram muito machucadas, às vezes abandonadas. É uma coisa tão interessante que é a questão da vida. E falar de identidade, tá? Existem algumas teorias, tá? Culturais desenvolvidas no campo das ciências humanas, desempenham um papel inovador de questionar o próprio conceito de identidade cultural. De acordo com essa corrente, muito em voga com o desenvolvimento da globalização. A identidade cultural não pode ser vista como sendo um conjunto de valores fixos e imutáveis que definem o indivíduo e a coletividade do qual ele faz parte. Às vezes a gente pensa que identidade cultural, quando você vamos imaginar o Nordeste, o Nordeste só é festa junina, é boi, essas coisas todas aí, não é. Porque existe esse ir e vir de várias regiões que passam por esses espaços e vai dando uma característica nova. Então vamos imaginar quando você fala da capoeira, aqui tem um exemplo, ele faz parte da identidade cultural brasileira porque você vê a figura do África quando ele traz esse processo, e era a forma que a gente até diz que hoje a gente vê como autodefesa, mas era uma possibilidade de ele não perder a sua identidade, porque é uma coisa que ele trazia lá do seu processo, lá da sua região. Porque nós sabemos que dentro da escravidão, muitos príncipes, princesas, reis, até rainhas, foram escravizados, porque esse mercado era lucrativo. Nós sabemos, vocês viram isso em história, o quanto a escravidão foi lucrativa para o Brasil nesse período. Mas é só para a gente começar a perceber que a identidade, a gente precisa entender e precisa olhar, porque a nossa história está aí, a nossa forma de ser, de pensar, de agir, está dentro desse processo dessa identidade, dessa construção ao longo do tempo. Então a gente começa a observar, começa a ver esses questionamentos e entender que é preciso dar essa olhada. É preciso entender como é que hoje se fala de brasileiro, no país tão miscigenado, mas porque existe aqui no Brasil a questão do preconceito, questão racial, muito forte num país tão múltiplo como o nosso. Então esse é um motivo de reflexão para nós acerca de se entender essa identidade, apesar da diversidade que se tem. Porque o que você é do Nordeste, você vai sul, sudeste, centro-oeste, norte, é totalmente diferenciado. Grande extensão territorial, mas como se fosse situações até divergentes, diferentes de pensamento, de ideias, na questão regional principalmente. Um dos mais conhecidos exemplos dessa nova tendência que pensa a questão das identidades pode ser encontrado na obra do pesquisador Nestor Garcia Panclini. Em vários de seus escritos, esse pensador tem a recorrente preocupação em analisar diversas situações nas quais nos mostra a cultura e as identidades não podem ser pensadas como um patrimônio a ser preservado. Por que ele pensa? Porque quando você pensa em preservar alguma coisa, você quer garantir que aquilo ali não vai sofrer nenhuma mudança, nenhuma alteração. Mas nós sabemos que ao longo do tempo, essas mutações estão acontecendo nas culturas. Porque, por exemplo, você traz coisas de outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, hoje você tem o Halloween dentro das escolas. Aí a pergunta é, isso faz parte da nossa identidade? É uma festa celebrada lá nos Estados Unidos, que as pessoas trazem. Isso acaba fazendo parte do cotidiano, tá? E num determinado período se celebra, as crianças se vestem ou se fantasiam, fazem alguma coisa que faz referência a esse momento. Então a gente percebe que não é parte da nossa identidade, mas você traz e esse processo começa a acontecer. Longe disso, ele assinala que o intercâmbio e a modificação são os caminhos que orientam a formulação e a construção das identidades. Vocês estão entendendo? Então,
Quando você traz nessa relação de troca, aí que a gente começa a perceber essa identidade se desenvolver. Ela vai se construindo ao longo desse tempo, dentro desse processo ela se desenvolve e a gente vê essas mutações acontecendo. Às vezes você tem elementos, por exemplo, dentro da festa junina, do carnaval, e você traz de outras regiões, até de outros países, você introduz nesse processo e isso vai se desenvolvendo. Não é uma coisa fechada numa caixa e não tem a possibilidade de desenvolver. Por isso que esse autor, na cabeça dele, imaginava dessa forma. Não fechar numa caixa, mas você abrir para que ela possa interagir com as outras e a partir daí ela começa a se desenvolver de uma outra maneira, até de uma outra forma. Então é desafiador falar de identidade e não perceber essa grande mutação que acontece, essa grande mistura. Com esses referenciais, antigos problemas que organizavam estudos culturais perdem sua força para uma visão de natureza mais ampla e flexível. E quando você estudava a questão cultural, você focava, vamos imaginar, a questão indígena, aí você focava naquele ponto. Mas quando você olha agora a questão indígena e você olha para cá a africana e a europeia, e elas se relacionaram entre si, e alguns comportamentos, algumas atitudes dos índios começaram a mudar dentro desse processo relacional. A antiga dicotomia que propunha a cisão entre cultura popular e cultura erudita. Por exemplo, deixa de legitimar a ordenação das identidades por meio de pressupostos que atestavam a presença de esferas culturais intocáveis em uma mesma sociedade. Ou seja, você tem a cultura popular, que é aquela que você está habituado, o meu boi, as quadrilhas, as danças folclóricas, e você tem aquele dentro da cultura erudita, que são aqueles que, através da música clássica, o balé, entre outras coisas. Então, nesse encontro, aí começou a se desenvolver esse processo, tá? E antes eram cada uma no seu espaço, elas se juntam e se misturam, e a partir daí você vê elementos que você encontrava no balé, às vezes na música clássica, inseridas dentro desse processo. A gente percebe o grande enriquecimento que essa cultura e essa identidade começa a sofrer dentro dessas relações, tá? Aí nós temos aqui como exemplo, tá? A ordenação da identidade por meio de pressupostos que atestavam a presença de esferas culturais intocáveis numa mesma sociedade. Além disso, outras investigações cumpriram o papel de questionar profundamente o clássico conceito de aculturação. Porque a aculturação é quando você tem alguma coisa e você automaticamente acaba introduzindo. Por exemplo, nós temos aí o Halloween, que você traz esse processo e começa a acontecer dentro da nossa cultura como identidade, e essa aculturação absorvendo a outra. Mas só que dentro desse processo existe uma coisa a acrescentar, esse desenvolvimento da mesma, ela não fica parada, ela começa a se desenvolver. Apesar que antes as pessoas diziam que não era beneficiário você introduzir uma cultura que não fazia parte da raiz ou da identidade dela, se misturar poderia perder seus traços. Mas se a gente começar a observar, só teve a enriquecer esse processo. Infelizmente, né, para algumas pessoas, hoje quando a gente fala principalmente de identidade no Brasil, você fala de carnaval, um exemplo, as pessoas dizem que o carnaval só é aquilo dali. Mas nós sabemos que o carnaval, se você pega a gênese da palavra, que era a festa da carne, onde se tinha aquelas celebrações e tudo mais, e hoje você vê o carnaval no Brasil, quando você olha na televisão, infelizmente nós vemos como é que é apresentado, tá? Os indivíduos. O carnaval é o período em que tudo é permitido, que você pode usar determinado tipo de coisa, vestimenta, comportamentos. Nesse período é permitido, é como se tudo fosse esquecido, moralmente falando, e você se torna livre para fazer o que quiser nesse período. E aí que está o problema. O carnaval em si tem essa concepção, né, da figura do brasileiro, mas tem que ter esse cuidado de não imaginar que é só isso. Partindo dessas noções de identidade, antigos temas relacionados à cultura, que aparentavam completamente dicotomia, ganharam um novo fôlego interpretativo. Então você imagina, o pessoal celebrava, por exemplo, questão indígena ou questão africana, então era daquela forma, então ao longo do tempo elas começaram a desaparecer. As pessoas foram ficando mais velhas, morriam e não davam continuidade a esse processo, tá? Dentro dessa experiência. Mas nesse processo de aculturação, nessa intronização dessas culturas, se percebeu que começou a dar longevidade. Os mais novos começaram a se interessar, começaram a observar e começaram a dar continuidade, mais por essa influência, porque perceberam esse grande encontro entre essas culturas e foi uma possibilidade de conservar ao longo do tempo esse processo todo dentro da história, porque senão ia desaparecer. Então hoje, quando você vê você celebrando
a quadrilha, o baboi, por exemplo, no Piauí que você tinha cavalo piancó, no Maranhão você tem a tambor de crioula, e você percebe que você vê a figura de jovens participando ali, ou seja, esse processo daí e essa enfratização desses jovens, eles continuam conservando isso daí para que não desapareça. E teve celebrações que desapareceram, que nem se vê mais, porque não teve essa conexão, teve essa possibilidade de conservar isso daí, mas a gente deve ver essa participação ainda muito visível. As identidades passaram a ser trabalhadas com definições menos rígidas. Diversos estudos vão contra a ideia de que uma população deve abraçar a sua cultura e garantir todas as formas possíveis de cristalizá-la. Dessa forma, presenciamos a abertura de novas possibilidades de entender o comportamento do homem com o seu mundo. Ou seja, quando o homem se abre para essas novas culturas, ele começa a desenvolver outros pontos de vista. Ele não fecha exclusivamente para aquilo que ele imaginava, dentro da sua região, ou no momento que ele está residindo. Ele se abre para esse espaço e a cultura começa a se desenvolver e ela começa a se enriquecer. Porque hoje, se existem, por exemplo, a cultura do meu boi, se você tem o tambor de crioula, que fala aqui exclusivamente de Maranhão, essas manifestações culturais é graças a esse encontro, tá, entre o novo e o velho. Nesse caso, os mais velhos e os mais novos se encontraram e eles começaram a dar continuidade nesse processo, porque infelizmente as pessoas ao longo do tempo foram esquecendo. Então, a área da comunicação ela começou a contribuir porque as pessoas começaram a ter a visão só para aquele ângulo ali, começaram a esquecer suas raízes e ao longo do tempo começou a desaparecer, mas graças a essa mistura, esse encontro, através do meio de comunicação que mostrou, as pessoas começaram a se reinteressar por aquela questão cultural e começou a se desenvolver esse processo e hoje você vê essas manifestações, principalmente no mês de junho, muito visível, e a grande participação de jovens. Então, dando continuidade a uma coisa que, se não fosse bem vista, ao longo do tempo ia desaparecer, ia ficar só em museu, em vídeo, e você não vê essa participação. E hoje, quando você tem a oportunidade de andar pelo Maranhão, você isso muito visível, principalmente no Nordeste. Essas questões aí bastante presentes, porque as pessoas mais novas começaram a abraçar, e graças a esse processo não desapareceu. Porque se você vai a outras culturas por aí, eles nem existem mais. Você pensa nos astecas, nos incas, nos maias, o que aconteceu com eles? Uma grande força que ao longo do tempo desapareceu. Você tem ruínas, e você percebe que a gente não vê mais aquela presença ali. Então a gente imagina que a contribuição que se dá quando você não tem essa conexão entre o novo e o velho, entre os mais velhos e os mais novos, tendo essa conexão porque desaparece. Porque é o que vão dar continuidade. Porque nós sabíamos que quando você falava de aprendizagem, ela era passada de que forma? Ela era de forma oral. Não é como hoje que você tem a sala de aula, você senta, aprende, apreende. Naquela época não. Era o mais velho repassando para o mais novo e gradativamente acontecia esse processo, esse ciclo, e a cultura de identidade permanecia. E hoje, essa conexão entre o novo e o velho, ou o jovem e o mais velho, se conectam e isso ainda perdura até hoje. Então você ainda tem essas características bastante visíveis dentro desse processo cultural de identidade, mas é a partir do momento em que esse indivíduo se abre para o novo e desenvolve esse processo. A identidade cultural caracteriza as pessoas pelo modo de agir, de falar e como se rotulasse a partir dos modos específicos de sua cultura. É só você ver como é que fala o nordestino ou o sulista, a gente percebe essa conexão aí. E às vezes ela é caracterizada pelo esse modo como ela falava, como ela agia. Ah, você é nordestino, ah, você é paulista. A forma de falar, de agir, de se comportar, isso rotulava os indivíduos. Então imagina, então se eu sou nordestino, a maneira como eu falava, como eu me comportava, rotulava que eu era nordestino, ou do Ceará, do Maranhão, da Paraíba. Não importa, isso te rotulava. A cultura é fruto da miscigenação de diferentes povos que introduziram seus hábitos e costumes, com o contato de uma cultura e outra. Então a gente percebe que nessa relação, por exemplo, da africana, da indígena e da europeia, nessa mistura, nessa miscigenação, se desenvolve e cresce, que a gente fala hoje de cultura, ou identidade. Então ela não está parada. Nessas relações, essa transformação acontece, ela está bastante presente e ainda pode desenvolver mais ainda. A cultura é fruto dessa miscigenação, seus hábitos e costumes com contato de uma cultura e outra. Pode gerar uma cultura ainda mais diferente.
A identidade cultural move os sentimentos, os valores, o folclore e uma afinidade de entes impregnados das mais variadas sociedades do mundo e apresenta o reflexo da convivência humana. Então, quando você fala em identidade, você vê esse reflexo acontecer. Mesmo quando você se olha no espelho, você se vê, e a cultura da mesma forma. Quando ela olha para si mesma, ela está contando, dentro do processo de identidade, o que ela é, a sua evolução, a sua transformação, o que ela passou nesse processo, o que aconteceu, o que motivou, o que levou a cultura dessa forma, a identidade. Porque lembra que a gente falava no início? Qualquer documento de identidade você tem a sua fotografia, o seu nome, data do seu nascimento, seus pais. E a identidade tem esse mesmo processo, ela tem essas características que determinam o que você é. Mas graças a esse processo de conservação. E nessa conservação, através das relações e desse contato com outros, fez com que ela ainda existe e perdure. Porque para outros locais desapareceu. Não se celebra mais. Por quê? Os mais novos perderam o interesse. Não tiveram esse contato. Não foram motivados a ter essa relação. E quando você vê essa relação do novo e do velho se encontrando, isso enriquece bastante esse processo cultural de identidade e ele não tem a possibilidade de desaparecer ao longo do tempo. Infelizmente isso daí acontece. É importante que a gente perceba que essas relações, esses contatos desenvolvem esse processo e hoje identificam a tua identidade, o que você é. Para que não aconteça que você tenha vergonha por ser nortista, nordestino, não importa a tua região, quando você vai para outro lugar você finge que não é, você não diz de onde você veio. O importante é que você afirme de onde você é, porque só tem a enriquecer esse processo para que não desapareça. Então é bom quando você vê essa relação sempre acontecer, o mais velho e o mais novo, e faz com que hoje a identidade seja essa rica, principalmente com um país como o nosso, tão miscigenado, tão misturado nesse processo dessas três raças. É importante que a gente observe esse processo acontecer, se desenvolver, e só tem a enriquecer o que nós vemos hoje, atualmente, essa grandiosidade da nossa cultura. Mas não se limitar essa identidade só a carnaval, fora de época, ou só o carnaval exclusivo. Tem muita riqueza no nosso Brasil, graças a esse processo, desses encontros, dessas culturas. Então aproveitem, estudem, amem de onde vocês vêm e nunca tenham vergonha da tua origem, da tua identidade, da tua raiz. Valeu, galera do Segundão, estudando sempre, valeu e até a próxima.